Agora a gente fala do metrô e do governo de São Paulo, que devem assinar um novo contrato na semana que vem, que deve levar a uma regulação mais intensa dos serviços prestados. Hoje, para a gente ter uma ideia, o metrô se reporta exclusivamente à Secretaria de Transportes Metropolitano e, com o novo contrato, o metrô vai passar a ser regulado pela Artesp. Assunto para o nosso colunista, Maurício Portugal, que está com a gente aqui presencialmente. Portugal, bem-vindo, hein? Boa tarde. Obrigado, boa tarde, Muriel. É um assunto super interessante, porque eu diria assim que é fruto de um amadurecimento institucional da área metroferroviária, né, do Estado de São Paulo. Há algum tempo atrás a gente não tinha regulação por agência, criou-se uma diretoria na agência para isso, e agora está se digamos assim, desenhando, né, um novo contrato. Esse contrato sequer foi aprovado pela diretoria do metrô, ele seguiu para aprovação da diretoria anteontem, e a reunião de diretoria deve ser na quarta-feira. Portanto, aprovação que ele está trazendo para a gente agora. Em Portugal traz para a gente uma apuração de que vai ser assinado, então, semana que vem, quarta-feira. Semana que vem, quarta-feira, exatamente. É um bastidor, isso não está ainda público. Aqui, para entender exatamente o que está nesse contrato, a gente precisa recuar até 2006 e notar que, a partir dali, se fez um processo de desestatização de várias linhas do metrô e, à medida em que se fez essa desestatização, se criou uma caixa de compensação para onde vai todas as receitas do sistema metroviário e também do sistema ferroviário da CPTM, tá? E também as receitas de ônibus da SP Trans, né? Essa caixa de compensação, os concessionários das linhas de metrô e de trens, eles têm prioridade na obtenção desses recursos em relação à CPTM e ao metrô. E esses concessionários, eles são remunerados por uma tarifa técnica, que não é a tarifa cobrada do usuário. Essa tarifa técnica tem sido corrigida, né, em vista das regras contratuais, mais rapidamente, em valores superiores à tarifa ao usuário. Então, isso foi tomando os recursos que iam para o metrô e para a CPTM. A situação hoje é que o metrô tem muita dificuldade de fazer qualquer planejamento, porque a receita dele depende de quanto vai ser pago às demais concessionárias privadas. E o quanto sobra. E o quanto sobra no final do dia, né? E ainda tem a variação do risco de demanda, porque dependendo da demanda você vai ter mais recurso ou menos recurso dentro dessa caixa de compensação. Então hoje o metrô está dependente de receber receitas do Estado de São Paulo, mas sem uma programação, sem a possibilidade de ter uma programação. O que é que se vai fazer? Se vai fazer um contrato de gestão que, do ponto de vista assim, do conteúdo, é muito parecido com os contratos de concessão, que a gente tem com as concessionárias privadas. Vai haver uma dissociação entre a tarifa técnica a ser paga ao metrô e a tarifa ao usuário, e o Estado vai assumir a responsabilidade de pagar essa tarifa, né? Essa tarifa, a métrica dela vai ser definida por oferta de serviço. Nessa oferta de serviço tem quantidade, tá? E aí a métrica da quantidade é carro por quilômetro, né? E tem qualidade, tem um índice de qualidade que envolve aí vários aspectos, né? Desde headway, passando por pesquisas aos usuários, é um índice complexo que envolve várias variáveis, que vai de manutenção até propriamente a operação do metrô. Então, isso vai mudar estruturalmente, o metrô vai ter garantido um pagamento, né? Finalmente com possibilidade de se programar. E aqui é muito importante a gente dizer que esse problema é um problema que estava em cima do colo, né, do governo e do metrô nos últimos anos, dentro de um projeto, o projeto de participação privada no metrô, que teve muito sucesso nos seus objetivos, né? Porque quando se começou a fazer isso em 2006, a ideia era ter uma capacidade de expansão mais rápida das linhas, expansão mais rápida das estações, né? Maior capacidade de gerir um número maior de estações, e isso foi obtido, né? A gente destravou obras importantíssimas, inclusive a obra da linha 6 do metrô,
que é uma obra super complexa, mais de 60 metros de profundidade, e que está sendo feita pela iniciativa privada num contrato de PPP. Então, é um programa que tem muito sucesso, melhorou a qualidade de serviço ao usuário e que agora a gente está resolvendo o problema da sustentabilidade financeira de 3 linhas, né, na verdade, 4 linhas que ficam com o metrô, que são a 1, 2, 3 e a 15. Né? Perfeito. Então, a Artesp vai cuidar de todo esse processo agora, né? E você explica um pouco sobre essa diferença, especificamente com relação ao consumidor. O que ele pode olhar e saber que pode vir a mudar a partir de quarta-feira, quando for assinado? Para o consumidor, não vai mudar a tarifa, tá? O que vai mudar é que você vai ter a Artesp fiscalizando a qualidade do serviço do metrô. O serviço do metrô, o metrô é uma estatal, né? Mas o serviço do metrô é considerado muito bom. Mas hoje, quem fiscaliza o metrô, a Secretaria de Transporte, na realidade, não fiscaliza. Quem fiscaliza o metrô é o próprio metrô. Né? Você tem estruturas internas que ficam monitorando os indicadores. Os indicadores são muito bons, mas ter um regulador externo vai garantir que isso tenha, não só que isso seja cumprido, mas que se não for cumprido, isso tem impacto financeiro sobre o metrô. Então, você cria outra sorte de incentivos para que, de fato, né, você tenha um serviço adequado. E aí isso abre espaço, inclusive, para investimentos, para a gente ver um crescimento como um todo do metrô. Sim, mas veja, expansão da rede de metrô continua como responsabilidade do Estado. Quem vai custear isso é o Estado. O valor que é repassado para o metrô é um valor para manter a estrutura existente com essas linhas. Para dar uma ideia, a gente está falando aqui de mais ou menos 2,2 bilhões por ano de repasse do governo para o metrô nesse sistema, dentro desse contrato. Né? Perfeito, é interessante porque a gente começa a entender um pouco sobre essa mudança, o que vai vir a mudar. E aí agora, com essa assinatura, qual o próximo passo daqui para frente para a gente acompanhar? O próximo passo é, a assinatura entre o metrô, o governo do Estado, com a interveniência da Artesp. Né? E aí o próximo passo é propriamente a Artesp começar a regular o serviço. Já começa direto com esse movimento por parte da Artesp. Exatamente. E já tem uma diretoria criada para isso. Né? Na reforma que se fez, se eu não me engano, 2 anos atrás, da lei de criação da Artesp, não, foi menos de 2 anos atrás, foi no ano passado, da lei de criação da Artesp, já foi prevista a criação de uma diretoria ferroviária que já existe nesse momento, mas ainda não está completamente constituída a estrutura institucional que vai permitir que ela faça o papel dela. Eu até queria entender se a Artesp tem condições realmente de assumir esse papel a partir de agora. Sim, ela vai ter condição de fazer isso. Veja, antes da Artesp assumir esse papel, quem fazia esse papel era uma comissão lá, que regulava as concessões privadas. Era uma comissão formada por membros do metrô, membros dos concessionários, membros da sociedade civil que fazia a regulação. Mas era uma regulação fraca, porque não tinha, né, propriamente uma estrutura institucional para isso. Agora que foi colocado sob a Artesp, a gente deve ver alguma mudança na qualidade do serviço. Isso pode servir, inclusive, de exemplo para outros casos de metrô pelo país? É um caso muito específico de São Paulo, né? Mas é interessante, talvez, para servir de exemplo. Ter contrato de gestão, sim. Isso seria importante ter em outros metrôs, em outros meios de transporte urbano, né? Que sejam operados por estatais. Isso certamente é alguma coisa que você pode reproduzir em outros lugares. Agora, o problema que se queria resolver aqui é um problema muito específico de São Paulo, porque como São Paulo foi capaz de desestatizar essas linhas, de fazer concessão dessas linhas, então a caixa de compensação foi ficando devotada ao pagamento desses concessionários privados. Né? E o metrô com resíduo que não era suficiente para manter a estrutura dele. Portanto, a gente fica nessa expectativa para quarta-feira para conseguir acompanhar alguma atualização com relação a isso. Com certeza, com certeza. E aí, semana que vem, você nos conta, hein? Claro, vamos falar novamente sobre isso. Combinado, então. Obrigada, Portugal. Obrigado, Muriel. Bom fim de semana.